Tentei testar meu marido com um falso caso depois que minha irmã disse que ele não me valorizava. Mas em vez disso, acabei me apaixonando pelo outro homem. Meu marido descobriu, me entregou os papéis do divórcio e deixou que nossos filhos escolhessem com quem queriam ficar. Eles escolheram ele, e eu não ouço nada deles há meses. Minha irmã me convenceu de que meu marido estava me tratando como garantida, então decidi testá-lo criando um perfil falso em um site de encontros. Eu sei como isso soa. Acredite, eu sei. Mas depois de 3 taças de vinho e de ouvir minha irmã repetir que meu marido nunca mais me elogiava, nunca me levava para sair, que eu era basicamente só a cozinheira, faxineira e babá dele, alguma coisa em mim quebrou. Ela ficava dizendo coisas como: você merece se sentir desejada e os homens só valorizam aquilo que acham que podem perder. Então fiz o perfil só para ver se alguém ainda teria interesse em mim. Tenho 38 anos, sou mãe de 2 adolescentes, não vou à academia há anos. Achei que não teria nenhum match e ponto final. Mas tive vários. E logo um cara me mandou mensagem. Não era uma cantada barata, mas uma conversa de verdade. Ele perguntou sobre o livro que eu estava lendo na foto do perfil. Começamos a falar sobre autores que gostávamos, filmes, coisas bobas do dia a dia. Eu mesma dizia que era inofensivo, só papo. Afinal, meu marido mal levantava os olhos do celular quando eu tentava conversar. Um dia o cara me chamou para um café. Eu disse não a princípio, mas minha irmã insistia. Vai, só para lembrar como é ter alguém interessado em você. Você não precisa fazer nada. Então eu fui, e Deus me ajude, eu me senti viva de novo. Ele ria das minhas piadas. Fazia perguntas sobre o meu dia. Lembrava das coisas que eu tinha mencionado nas mensagens. Quando foi a última vez que meu marido fez algo assim? O café virou almoço na semana seguinte. O almoço virou um beijo no estacionamento. E eu retribuí. Queria dizer que senti culpa na hora. Não senti. Eu me senti desejada, excitante, mais do que apenas mãe e esposa de alguém. O caso durou 2 meses. Eu era cuidadosa, ou pelo menos achava que era. Apagava mensagens, limpava o histórico e inventava álibis. Minha irmã até me acobertou algumas vezes. Até que numa terça de manhã, meu marido colocou uma pasta em cima do balcão da cozinha enquanto eu fazia café da manhã. O que é isso? Perguntei. Papéis de divórcio, respondeu com uma calma que me deu medo. Dentro havia capturas de tela de todas as mensagens, recibos de hotel, até registros de Uber quando eu dizia estar na casa da minha irmã. Minhas pernas ficaram dormentes. Como você, sua irmã, ele disse. Ela se sentiu culpada. Me contou tudo semana passada. A mesma irmã que me empurrou para isso, que disse que eu merecia coisa melhor, que me acobertou. Ela estava gravando nossas conversas, tirando prints das minhas mensagens, montando um dossiê para o meu marido. As crianças sabem, ele continuou. Não contei detalhes, só que você teve um caso. Eles já são grandes o suficiente para entender o que isso significa. Minha filha tinha 16. Meu filho, 14. Velhos o bastante para me odiar. Já entrei com pedido de guarda principal, disse ele. Com as provas que tenho, mais o depoimento da sua irmã, provavelmente vou conseguir. De qualquer forma, eles querem ficar comigo. Tentei explicar, dizer como eu me sentia sozinha, desvalorizada. Ele só me olhava como se eu fosse uma estranha. Trabalhei 60 horas por semana para pagar esta casa, disse. Treinei o time de beisebol do nosso filho. Nunca perdi um evento escolar. Desculpe não dizer que você é bonita todos os dias. Desculpe estar cansado. Mas nunca te traí. Nem uma vez em 18 anos. O divórcio saiu em 4 meses. As crianças escolheram morar com ele. O juiz me deu direito a fins de semana alternados, mas quase sempre eles tinham outros planos quando chegava a minha vez. Continuei vendo o outro cara por um tempo, mas quando a empolgação de esconder acabou, sobrou só a realidade. Nós dois no meu apartamento vazio. Não tínhamos nada. Ele não queria ouvir sobre meu divórcio, nem lidar com meus filhos me rejeitando. O que ele gostava era da diversão, da mulher casada em busca de emoção. Não da mãe solteira divorciada, cheia de bagagem. Minha irmã tentou se desculpar uma vez. Apareceu no meu apartamento com vinho, como nos velhos tempos. Disse que se sentia péssima, mas que não aguentava me ver jogando minha vida fora. Que achou que se meu marido soubesse, ele iria lutar por mim, perceber o que estava perdendo. Eu atirei a garrafa na parede. Nunca mais falei com ela. Já se passaram 6 meses. Meu filho atendeu minha ligação semana passada, mas só para dizer que entrou no time de basquete da escola. A conversa durou 2 minutos. Minha filha posta fotos da família no Instagram. O pai, o irmão, o novo cachorro. Eu nunca estou nelas. Às vezes encontro meu ex quando vou buscar as crianças para o meu fim de semana. Ele parece bem, mais leve, de certo modo. Entrou na academia, voltou a tocar violão. Coisas que ele falava em fazer há anos, mas nunca tinha tempo, provavelmente porque estava ocupado demais trabalhando para sustentar a esposa ingrata que eu fui. Minha terapeuta diz que eu preciso me perdoar, que todo mundo comete erros. Mas como você se perdoa quando seus próprios filhos não conseguem nem olhar para você, depois de você destruir sua família por tédio? Acho que o que estou perguntando é, como seguir em frente depois de tentar salvar meu casamento e acabar perdendo tudo? Meu ex-marido vai se casar no mês que vem, e meus filhos vão estar no cortejo. Descobri, claro, pelo Facebook. Minha filha postou uma foto experimentando o vestido de madrinha. A legenda dizia, mal posso esperar para estar ao lado do papai e da Sarah quando começarem um novo capítulo. Sarah, a mulher do escritório dele que sempre levava biscoitos caseiros para os eventos da empresa. Aquela que sempre perguntava das crianças nas festas da firma. Fiquei encarando aquele post por 20 minutos. Meu filho seria padrinho. Eles pareciam tão felizes em todas as fotos. Fotos de família sem mim. E o que mais me mata, fui eu quem os apresentou 3 anos atrás, no piquenique da empresa, quando eu ainda era a esposa que comparecia a essas coisas.
Sara era nova, não conhecia ninguém. Eu fiquei com pena dela parada sozinha perto da salada de batata. Então fui até lá, conversei, apresentei para outras pessoas, fiz questão de que se sentisse bem-vinda. Minha terapeuta diz que preciso parar de me torturar nas redes sociais. Mas como eu deveria saber da vida dos meus filhos de outro jeito? Mal respondem minhas mensagens. Semana passada tentei ligar para minha filha para falar sobre o cursinho do SAT. Ela atendeu, o que já me surpreendeu. Mas 2 minutos depois ouvi meu ex ao fundo, comentando sobre reservas para o jantar. Jantar em família. Desculpa, mãe, preciso ir, ela disse. Estamos comemorando a promoção do papai. Promoção. Ele nunca mencionou nada quando nos vimos na entrega dos meninos. Não que ele me deva atualizações, mas mesmo assim, depois que desligou, fiz uma estupidez. Dirigi até a nossa antiga casa e estacionei do outro lado da rua. Só queria vê-los, talvez dar um tchau quando saíssem para o jantar. A casa estava diferente. Pintura nova, azul escuro no lugar do creme que eu havia escolhido. O jardim que cultivei por anos foi arrancado, substituído por arbustos de baixa manutenção. O carro da Sara estava parado na minha antiga vaga. Eles saíram por volta das 18h30. Meu ex usava o terno grafite que comprei para o aniversário dele 5 anos atrás. Sara estava de vestido preto simples. Nada especial, mas ela parecia confortável. Natural. Meus filhos riam de algo no celular do meu filho. Minha filha estava de maquiagem. Quando foi que ela começou a usar maquiagem? Ela parecia tão adulta, tão parecida comigo na idade dela que meu peito doeu. Mas o sorriso, fazia meses que eu não via aquele sorriso. Genuíno, solto. Sara disse alguma coisa e meu filho riu de verdade. Não aquele meio sorriso educado que ele me dá nas visitas supervisionadas, mas uma risada real. Ela bagunçou o cabelo dele, e ele não se afastou. Assisti enquanto entravam todos juntos na SUV nova dele. Claro que ele tinha trocado a nossa velha minivan. Na manhã seguinte liguei para minha advogada, perguntando se havia alguma forma de revisar o acordo de custódia, talvez conseguir mais tempo, impor terapia familiar, qualquer coisa. Houve alguma mudança significativa nas circunstâncias? Ela perguntou. Ele vai se casar de novo. Isso é significativo. Não do ponto de vista legal. A menos que você prove que a nova esposa representa perigo para as crianças ou que o casamento afete negativamente o bem-estar delas, o tribunal não vai se importar. Mas eles vão estar no casamento. Ela vai ser a madrasta deles. Eu não tenho voz nisso? Você perdeu essa voz quando teve um caso. Cruel, mas justo. Minha irmã me procurou de novo na semana passada. Deixou uma mensagem dizendo: a mamãe anda perguntando por que você não aparece mais no dia de ação de graças, no Natal, na Páscoa. Perguntando por que não atendo ninguém da família. Eles não sabem a história toda. Só sabem que me divorciei e que as crianças ficaram com ele. Parte de mim quer contar tudo. Como ela me empurrou a testar meu casamento. Como juntou provas para o meu ex enquanto fingia estar do meu lado. Como destruiu minha vida dizendo que queria salvá-la. Mas de que adiantaria? Ela só distorceria tudo. Diria que estava tentando me ajudar. Que as escolhas foram minhas. Que não podia ficar olhando eu destruir minha família. Ela sempre foi ótima em se colocar como vítima da própria história de heroína. Ontem encontrei uma das mães da escola da minha filha no supermercado. A Jennifer, cuja filha vivia dormindo lá em casa. Nossa, como você está? Ela disse, mas com um sorriso forçado. Bem, menti. Só pegando umas coisinhas. Sentimos sua falta no bazar de primavera, mas a Sara entrou no seu antigo lugar do comitê. Tem sido incrível. Sara no meu comitê, na escola dos meus filhos. Ótimo. Engoli seco. As crianças parecem gostar muito dela. Sua filha até disse que a chama de mãe bônus, agora. Não é doce? Mãe bônus. Consegui chegar até o carro antes de começar a chorar. O outro cara, lembra dele? Aquele que parecia tão interessado, atencioso, que me fez sentir viva de novo. Ele me mandou uma mensagem mês passado, 2 da manhã bêbado, perguntando se eu queria ir até a casa dele. Como não respondi, mandou outra. Esqueci que você ficou toda grudenta e esquisita. Grudenta e esquisita porque eu queria mais do que encontros secretos no almoço e beijos em estacionamentos depois que meu casamento acabou. Tenho frequentado um grupo de apoio para pais divorciados, mais para ter algum lugar para ir nas noites de terça. Semana passada, um homem falava sobre como sentia falta de colocar os filhos na cama e eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque eu já nem lembrava a última vez em que meus filhos me deixaram abraçá-los, muito menos colocá-los na cama. Meu filho precisa de aparelho. Descobri pela fatura do seguro que ainda chega no meu apartamento, não sei porquê. Meu ex pagou a entrada. Nem me avisou da consulta. Quando mandei mensagem perguntando, ele respondeu: resolvido. Vamos te mandar o cronograma da sua parte. Sua parte? Como se eu fosse uma tia distante contribuindo para o fundo universitário, e não a mãe deles. E o pior é que eu sei que mereço isso. Fiz minhas escolhas. Quebrei meus votos. Acreditei mais na minha irmã do que no homem que foi fiel por 18 anos. Joguei fora minha família porque estava entediada e alguém novo me deu atenção. Mas saber que você merece não faz doer menos. Meu contrato de aluguel termina no próximo mês. O condomínio quer aumentar o valor. Parte de mim pensa em se mudar, recomeçar em outro lugar. Mas então eu perderia meus fins de semana alternados, mesmo que eles quase sempre cancelem. Perderia a chance de estacionar em frente à escola e talvez vê-los entrando na aula. Perderia a possibilidade de que, quem sabe um dia, eles me perdoem. Minha terapeuta diz que eu deveria escrever cartas para eles. Não para enviar, só para processar meus sentimentos. Já escrevi dezenas pedindo desculpas, explicando, implorando. Todas guardadas em uma gaveta, porque de que adianta? Eles já deixaram clara a escolha deles. O casamento é em 3 semanas. Na mesma igreja em que meu ex e eu nos casamos 19 anos atrás. Sei porque meu filho deixou escapar na nossa última ligação. Ele se calou no meio da frase, mas eu ouvi. Desde então não consigo parar de pensar.
a Sara entrando pelo mesmo corredor que eu entrei. Meus filhos ocupando os lugares onde estavam minhas madrinhas. Meu ex no altar, provavelmente mais feliz do que esteve no nosso casamento. Eu queria sentir raiva. Queria odiá-la por ter entrado na minha vida. Mas não consigo porque ela não roubou nada. Fui eu quem entregou tudo. De bandeja. Às vezes sonho em invadir o casamento. Me levantar durante a parte do fale agora ou cale-se para sempre. Mas o que eu diria? Desculpa. Eu fui uma idiota. Por favor, não me substituam. Eles já substituíram. Minha mãe ligou ontem. Primeira vez em meses. Disse que minha irmã contou a ela que eu estava sendo dramática, punindo a família por tentar me ajudar, que eu precisava superar e pedir desculpas pela garrafa de vinho que joguei nela. Ela só estava cuidando de você, minha mãe disse. Família perdoa a família. Mas e quando a família destrói a família? Quando sua irmã transforma seus erros em arma? Quando finge apoiar suas más decisões enquanto as registra para entregá-las ao seu marido? Desliguei na cara dela. Mais uma ponte que eu queimei. No próximo fim de semana é o meu tempo com as crianças. Minha filha já mandou mensagem dizendo que tem cursinho do SAT. Meu filho tem um torneio de basquete. Claro que sim. Sempre tem. Mesmo assim, vou limpar o apartamento, comprar os lanches favoritos deles, arrumar os quartos do jeito que gostam. Só por precaução. Vai que seja neste fim de semana que eles venham. O fim de semana em que decidam que já fui castigada o suficiente. O fim de semana em que lembrem que antes de eu ser a traidora eu era a mãe deles. Eu sei que não vai acontecer, mas estarei pronta, porque o que mais me resta? Acabei invadindo o jantar de ensaio do casamento. Não o casamento em si. Ainda não cheguei a esse ponto. Mas o jantar de ensaio, naquele restaurante italiano no centro, onde meu ex me pediu em casamento há 20 anos. A ironia não passou despercebida. Falei para mim mesma que só estava passando por ali, que só aconteceu de eu estar no bairro às 19 horas de uma quinta-feira. Mas quem eu quero enganar? Eu vinha pensando nisso havia dias. Meu filho tinha mencionado a hora e o local na última ligação, explicando por que não poderia me ver naquele fim de semana. Fiquei no estacionamento por 30 minutos, vendo as pessoas chegarem. Os pais dele, que já me chamaram de filha. A família dela, toda sorridente e animada. Nossos amigos em comum, os que ficaram do lado dele no divórcio. Cada chegada parecia mais um prego no caixão da minha antiga vida. Então vi meus filhos saírem do carro do meu ex. Minha filha estava com o vestido verde que eu tinha comprado no ano passado, para o baile da escola. Na época em que ela ainda deixava eu levá-la para fazer compras. Meu filho tinha crescido. Quando isso aconteceu? 3 meses de visitas canceladas e ele já tinha esticado quase 5 centímetros. Sara estava com eles. Tocou no ombro da minha filha, disse algo que a fez rir. Minha filha se inclinou para ela, confortável, confiante, do mesmo jeito que costumava se inclinar em mim. Saí do carro antes mesmo de pensar no que estava fazendo. A recepcionista me reconheceu. O rosto dela empalideceu. Senhora, digo, estou aqui para o jantar de ensaio, falei. Eu não acho que, mas eu já estava passando direto. A festa era no salão dos fundos. Eu ouvia risadas, o tilintar de copos, a voz do meu ex contando alguma história. Fiquei na porta por um momento, invisível. Eles tinham juntado várias mesas. Meu ex estava sentado à cabeceira com Sara ao lado. Meus filhos flanqueavam os dois. Todos prestavam atenção no que ele dizia, sorrindo, envolvidos. Um retrato de família perfeito, e eu não fazia parte dele. Meu filho me viu primeiro. O rosto dele empalideceu e depois ficou vermelho. Agarrou o braço do pai e sussurrou com urgência. A conversa morreu quando as cabeças se viraram para mim. O que você está fazendo aqui? Meu ex se levantou devagar. Eu só queria o quê? Eu queria ver meus filhos. Mãe, você precisa ir embora, disse minha filha. A voz dela era gélida. Esta é a noite da Sara. A noite da Sara. No restaurante onde o pai dela havia me pedido em casamento. Eu ainda sou sua mãe, falei. Mal retrucou minha filha. A sala inteira silenciou. 20 pessoas me encaravam como se eu fosse uma maluca que tinha acabado de entrar da rua. Talvez eu fosse. Sara se levantou, colocou a mão no ombro da minha filha suave, tranquilizando. Está tudo bem, querida. Não toque nela, eu disse. Mãe, para. A voz do meu filho falhou. Por favor, só vá embora. Ela não é sua mãe, falei mais alto do que pretendia. Eu sou. Cometi um erro, só isso. Um erro? A mãe do meu ex se levantou. Ellen, a mulher que me ensinou a receita secreta do seu molho, que esteve presente quando meus 2 filhos nasceram. Você quebrou seus votos. Você destruiu esta família. E agora aparece aqui. Ellen, por favor. Não, você não pode fazer isso. Não essa noite. Não mais. Ela se virou para o meu ex e disse. Chame a polícia se ela não sair. A polícia. Como se eu fosse algum tipo de ameaça. Como se fosse perigosa. Eu vou embora, falei. Minha voz soava estranha. Oca. Eu queria. Sabemos o que você queria, disse meu ex, em voz baixa. Mas querer não apaga o que você fez. Por favor, vá embora antes que piore. Olhei para meus filhos uma última vez. Meu filho estava de cabeça baixa, os ombros tensos. Minha filha me encarava com tanto desprezo que tirou meu ar. Eu amo vocês dois, falei. Claro que ama, respondeu minha filha. Assim como amava o papai quando estava transando com outro. Virei as costas e saí. Cheguei ao carro antes de começar a tremer. Fiquei sentada no estacionamento, olhando pela janela do restaurante enquanto a festa recomeçava. As risadas voltaram. As histórias continuaram como se eu nunca tivesse estado lá. Naquela noite, liguei para a linha de emergência da minha terapeuta. Contei o que tinha feito. O que você esperava que acontecesse? Ela perguntou. Eu não sei.
Que eles me vissem e lembrassem. Que percebessem que sentiam minha falta. E isso aconteceu. Nós duas sabíamos a resposta. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do advogado do meu ex, um aviso formal de assédio. Se eu aparecesse em qualquer evento do casamento, eles pediriam uma ordem de restrição. Meus próprios filhos poderiam ter uma ordem de restrição contra mim. Encaminhei para minha advogada. Ela me ligou em menos de 1 hora. Isso é ruim, disse. Aparecer lá assim, parece instabilidade. Se eles entrarem com o pedido com seu histórico, o juiz provavelmente vai conceder. Meu histórico. Eu tive um caso. Não cometi um crime. Você invadiu o evento depois de ter sido avisada várias vezes para respeitar limites. Isso basta. Limites. Todo mundo adora essa palavra agora. Mas e os meus limites? E o meu direito de ver meus filhos? Você abriu mão desses direitos, ela disse, como se tivesse lido meus pensamentos. Quando escolheu outro homem em vez da sua família. Naquela noite, fiz outra estupidez. Liguei para minha irmã. Primeira vez desde o incidente da garrafa de vinho. O que você quer? A voz dela soava cansada. Você sabia? Perguntei. Quando me encorajou a encontrá-lo. Você já sabia que contaria para o meu ex? Silêncio. Eu sabia que você ia arruinar a sua vida. Achei que se ele soubesse cedo o bastante, talvez lutasse por você. Que acordasse vocês dois. Você pensou errado. Pensei. Ele está feliz agora. As crianças estão bem. A única miserável é você, e a culpa é sua. Você destruiu minha vida. Não, ela disse. Eu só documentei você destruindo a sua própria vida. É diferente. Ela desligou. Eu joguei o celular no chão. A tela quebrou. Perfeito. 1 hora depois, minha filha postou fotos do jantar de ensaio no Instagram. Todos sorrindo, brindando, comemorando. Uma delas era dela abraçada a Sarah. A legenda dizia, mal posso esperar para oficialmente te chamar de mãe amanhã. Mãe. Ela ia chamar outra mulher de mãe. Comentei antes de conseguir me controlar, eu sou sua mãe. Em minutos, o comentário foi apagado. Depois, fui bloqueada. Minha filha me bloqueou. Minha última janela para a vida dela. Perdida. Tentei o Instagram do meu filho. Já estava bloqueada. Quando isso tinha acontecido? Há quanto tempo eu vinha olhando fotos antigas, sem perceber que não conseguia ver as novas? No dia do casamento dirigi até a igreja. Não para entrar, só para ficar do outro lado da rua, observando de longe enquanto os convidados chegavam. Para me torturar, eu acho. Vi todo mundo, família, amigos, colegas de trabalho, gente que fazia parte da minha vida, o sócio do meu ex que costumava trazer os filhos para as festas na piscina, a família da melhor amiga da minha filha, a vizinha que pedia açúcar emprestado. Todos arrumados, todos sorrindo, todos ali para celebrar a nova família que me substituiu. Meus filhos chegaram com o cortejo. Meu filho de smoking, parecendo tão crescido. Minha filha com o vestido de madrinha radiante. Eles pareciam felizes. Genuinamente e realmente felizes. Mais felizes do que eu os via há anos. Talvez mais felizes do que já foram comigo. A cerimônia estava começando. Eu ouvia a música tocando do meu carro. Em outra vida, eu estaria lá dentro, mãe das crianças do noivo e da noiva, sentada na primeira fila, enxugando as lágrimas enquanto meu ex reencontrava a felicidade. Em vez disso, eu estava no meu carro como uma stalker, assistindo a uma vida que antes era minha. Um carro da polícia estacionou atrás de mim. 2 agentes saíram e foram até a minha janela. Meu ex tinha bons advogados. Eles estavam me vigiando. Senhora, recebemos uma denúncia. A senhora precisa sair daqui. Mas estou em via pública. A senhora está descumprindo uma ordem verbal de restrição. Se não sair agora, teremos que prendê-la. Prender-me por querer ver meus filhos. Por estar sentada no meu carro em via pública. Saí. O que mais eu poderia fazer? Ir embora enquanto minha família comemorava sem mim? Enquanto meus filhos ganhavam outra mãe? Enquanto todo mundo seguia em frente e eu virava só uma história de advertência? Lembra da primeira esposa dele? Traiu e perdeu tudo. Os filhos nem conversam com ela. Sussurrariam nas bodas. O outro homem me mandou mensagem naquela noite. A primeira em semanas. Tá acordada? Não respondi. Não havia mais nada a dizer, para ele e para ninguém. Fiquei no escuro do meu apartamento enquanto do outro lado da cidade meus filhos dançavam na recepção, riam, comemoravam, chamavam outra mulher de mãe. E finalmente soube, que aquilo não era uma fase difícil. Não era algo que o tempo curaria. Aquela era minha vida agora, a consequência de uma decisão estúpida que deixei minha irmã me convencer a tomar. O preço de achar que merecia mais do que tinha. Aparentemente, eu merecia exatamente isso, nada. Minha terapeuta me perguntou uma vez, do que eu mais me arrependia? Do caso? Das mentiras? De ter sido pega? Não. Do que eu mais me arrependo é daquele momento no estacionamento 3 anos atrás, quando ele me beijou e eu retribuí. Quando eu tinha tudo e joguei tudo fora porque alguém novo me fazia sentir especial. Agora a Sarah vai ser a mãe deles. Ela terá os cafés da manhã, as conversas na hora de dormir, os eventos escolares e os jantares em família, os momentos bons e os ruins, a vida que eu tinha, a vida que perdi. Tudo porque eu estava entediada. Porque minha irmã disse que eu merecia me sentir desejada. Porque caí no velho truque de achar que a grama era mais verde em outro lugar. A grama está morta agora em toda parte. E eu sou quem queimou a terra. Ainda passo por lá de vez em quando. Não consigo evitar. A casa parece diferente a cada vez. Cortinas novas, carros diferentes na entrada. A vida segue sem mim. Semana passada vi todos no quintal da frente. Meu ex ensinava meu filho a trocar o pneu, enquanto a Sarah plantava flores onde meu jardim costumava ser. Minha filha registrava tudo no celular, rindo de algo que Sarah dizia. Uma família de verdade.
Só que não mais a minha. Quis parar, descer do carro, gritar que eu era a mãe deles, que aqueles eram meus filhos, que era a minha vida que eles estavam vivendo. Mas continuei dirigindo, porque não é mais a minha vida. É a vida da Sarah. Ela está vivendo a vida que eu joguei fora. E meus filhos não são mais meus, são só duas pessoas que compartilham meu DNA e não querem nada comigo. Isso é o que eu realmente lamento. Não o que perdi, mas que entreguei tudo a outra pessoa e agora assisto de fora enquanto eles vivem felizes para sempre. Isso é punição suficiente? Será que basta? Ou eu sempre serei a mulher que teve tudo e jogou tudo fora por 2 meses depois de me sentir desejada por um estranho que nem lembra meu sobrenome? Minha filha tentou se matar semana passada. A ligação chegou às 2 horas da manhã. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar o telefone. É a mãe da Emma, perguntou uma voz de mulher, profissional, mas cansada. Sim, aqui é o Hospital St. Mary's. Sua filha foi trazida esta noite. Ela está estável agora, mas precisamos que a senhora venha. A viagem até o hospital foi um borrão. Minha mão tremia tanto que mal consegui segurar o volante. Só pensava, por favor, que ela fique bem. Por favor, repetia isso como uma oração. No começo não me deixaram vê-la, precisaram verificar se eu estava na lista de contatos. A enfermeira ficava checando o computador, franzindo a testa. Sou a mãe dela, eu repetia. Finalmente me levaram para uma salinha. Meu ex já estava lá com a Sarah. Ele parecia destruído. Parecia ter envelhecido 10 anos desde o casamento 6 meses atrás. O que aconteceu? Perguntei. Ele não quis me olhar. Comprimidos? Arrisquei. A Sarah a encontrou a tempo. Disse meu ex. A Sarah a encontrou. Não eu, porque eu não estava lá. Não estive por mais de 1 ano. Posso vê-la? E implorei. Ela não quer te ver, meu ex disse em voz baixa. Ela é minha filha. Pediu especificamente que não te deixássemos entrar. A voz da Sarah era gentil, mas firme. Precisamos respeitar o desejo dela agora. Respeitar o desejo dela, como se alguém tivesse respeitado o meu desejo de ver meus próprios filhos. Fiquei naquela sala de espera por 6 horas. Vi outras famílias entrarem e saírem. Ouvi meu ex e a Sarah falando baixinho com os médicos. Peguei fragmentos. Transtorno de ajustamento, episódio depressivo maior, programa intensivo ambulatorial. Meu filho apareceu por volta das 8 horas, me viu de relance e se voltou para o pai. Por que ela está aqui? Perguntou. O hospital ligou. E meu ex respondeu. Ela ainda está nos contatos de emergência da Emma. Então tira ela, ele disse, sem me olhar. A Emma não precisa disso agora. Não precisa da mãe dela. Era isso que ele quis dizer. Saiu um médico. Um rapaz jovem com olhos cansados que começou a falar com meu ex sobre planos de tratamento, opções de medicação, recomendações de terapia. Levantei-me e me aproximei. Com licença, disse o médico para mim. A senhora é família? Sou a mãe dela. Ele olhou para o meu ex que assentiu relutante. Biologicamente? Sim, respondi, como se fosse apenas doadora de óvulos. O médico explicou que ela havia tomado um frasco de comprimidos para dormir. Deixou um bilhete. Estava planejando isso há semanas, aparentemente. Semanas em que eu mandava mensagens, ligava, implorava por qualquer resposta. Enquanto eu deixava recados dizendo que a amava, ela planejava morrer. Posso ler o bilhete? Perguntei. Isso depende da Emma, disse o médico. Quando ela estiver pronta. Ela nunca estaria pronta. Eu sabia disso. Todos ali sabiam. A Sarah se desculpou e saiu para fazer telefonemas, cancelar os planos do fim de semana, pedir folga no trabalho, fazendo tudo aquilo que uma mãe faria, que deveria fazer, coisas que eu não podia porque não me deixavam participar da vida da minha filha. Quando voltou, entregou café para o meu ex e um sanduíche para o meu filho. Não trouxe nada para mim. Eu não fazia parte daquela unidade familiar. Isso é minha culpa, murmurei, sem direção particular. Não faça disso sobre você, meu ex disse. E não transforme isso em culpa sua. Ela está doente por causa do que você fez. Ela está doente porque tem 16 anos e está lidando com muita coisa. A Sarah falou com cuidado. O divórcio foi difícil para todos. O divórcio. Não o caso, não eu destruindo a família. Só o divórcio, como se fosse uma tragédia mútua e inevitável. Preciso vê-la repetir. E preciso que você vá embora, meu ex respondeu. Por favor, se você se importa com ela, só vá. Mas eu não conseguia. Fiquei naquela sala de espera por mais 2 dias. Dormi nas cadeiras. Vivi de café da máquina automática. Vi meu ex e a Sarah revezarem as estadias ao lado dela. Vi meu filho trazer o bichinho de pelúcia favorito dela, o mesmo que ela provavelmente guardava escondido para que ninguém soubesse que ainda precisava de objetos de conforto. No 3º dia, uma assistente social me encontrou na cafeteria. A Emma está pedindo por você, disse ela. Meu coração parou, retomou, disparou. A caminhada até o quarto dela pareceu interminável. Quando finalmente a vi, tão pequena naquela cama de hospital com a Ivy no colo, minhas pernas quase cederam. Minha neném, minha garotinha que costumava entrar na minha cama durante as tempestades. Oi, mãe, ela disse, a voz tão miúda. Oi, queridinha. Quis correr até ela, abraçá-la, não soltar jamais. Mas me forcei a mover devagar, sentei cuidadosamente na beirada da cama. Sinto muito, ela falou, e começou a chorar. Não, amor, não, eu sinto muito. Eu não consegui. Tá tudo tão bagunçado. Eu sei, respondi. Ela me olhou então. Olhou de verdade, pela primeira vez em mais de 1 ano. Por que você fez isso? Por que o pai não foi suficiente? Por que a nossa família não foi suficiente? A pergunta que eu mais temia. A quem ensaiei 1000 respostas. Sentada ali, olhando para a filha que tentou deixar este mundo, todas as respostas decoradas desmoronaram. Eu não sei, respondi. Fui estúpida. Fui egoísta. Estava errada. A Sarah faz ele feliz, ela disse, baixinho.
Mais feliz do que você. Aquelas palavras cortaram fundo, mas eu apenas assenti. Fico feliz que ele esteja feliz. Eu a chamei de mãe no casamento. Sabia disso? Ela disse, com uma ponta de maldade. Eu quis te ferir. Funcionou? Ela deu um sorriso pequeno, mas me feriu também porque, apesar de tudo, eu era a mãe dela. Mesmo quando eu te odeio, você é minha mãe. Ela completou. Ficamos em silêncio por um tempo. Segurei a mão dela, senti o pulso sob meus dedos, prova de que ela ainda estava ali, viva. A terapeuta diz que preciso processar minha raiva em relação ao divórcio, ela falou. Que venho virando tudo para dentro em vez de lidar com isso. Você está com raiva? Perguntei. Estou furiosa. Disse ela simples. Com você? Com o papai por ter seguido em frente tão rápido? Com a Sara por ser perfeita? Comigo por não ter sido suficiente para manter nossa família unida? Ai, querida, nada disso é sua culpa. Eu sei que é o que todo mundo diz, mas saber e sentir são coisas diferentes. Meu ex apareceu na porta do quarto e então nos viu de mãos dadas. O rosto dele passou por várias emoções até se acomodar numa resignação. Mais 5 minutos, ele disse. Depois ela precisa descansar. Depois que ele saiu, Emma apertou minha mão. Ainda não estou pronta para perdoar você. Talvez eu nunca esteja, mas estou cansada de ficar com tanta raiva o tempo todo. Você não precisa me perdoar. Só, por favor, não se machuque de novo. Por favor, eu vou tentar. A terapeuta dela diz que eu preciso separar os meus problemas dos seus erros. Trabalhar no que eu posso controlar. Quando meu tempo acabou, beijei sua testa. Ela não se afastou. Eu te amo. Falei. Eu sei. Ela respondeu. Não disse eu também te amo, mas foi algo. No corredor, meu ex esperava. Obrigada por me deixar vê-la, eu disse. A Sara achou que isso poderia ajudar, ele falou. Ela estava certa. Ele fez uma pausa. A Emma vai precisar de terapia intensiva. O programa custa caro. Eu pago. Tudo. O que ela precisar. Ele assentiu. Ela vai ficar mais alguns dias aqui, depois um programa de hospitalização parcial. 3 semanas. Sem visitas exceto família imediata. Família imediata, da qual eu não fazia parte. Depois a gente vê. A terapeuta quer fazer algumas sessões familiares eventualmente. Talvez te inclua se a Emma concordar. Se tudo estiver bem. Voltei para o meu apartamento vazio. Aquele onde montei quartos para crianças que nunca vieram. Onde comprei as comidas preferidas deles que venceram sem serem tocadas. Onde pratiquei conversas que nunca teríamos. Minha irmã havia deixado 12 mensagens de voz enquanto eu estava no hospital. Não as ouvi. Apaguei tudo. Mesmo assim, ela apareceu. Usou a chave reserva que eu havia esquecido que ela tinha. Ouvi sobre a Emma, disse ela. A mãe contou. Sai daqui. Precisamos conversar. A família está preocupada. A família? Ri de forma amarga. Qual família? A que fingiu me apoiar enquanto documentava meus erros? Ou a que acha que eu deveria pedir desculpas a você pelo episódio da garrafa de vinho? Eu estava tentando salvar seu casamento. Não, você estava brincando de Deus. E agora minha filha tentou se matar. Isso não é culpa minha. Não, eu disse, é minha culpa. Mas você ajudou. Você empurrou e empurrou. E quando eu finalmente quebrei, você fez questão de que todo mundo visse os cacos. Ela foi embora depois disso, mas o estrago já estava feito. Minha mãe começou a ligar. Depois minha tia, primos que eu não ouvia há anos. Todo mundo tinha uma opinião sobre a internação da minha filha. Todo mundo sabia de quem era a culpa na cabeça deles. A verdade é que eles estavam certos. É culpa minha. Minhas escolhas nos trouxeram até aqui, meu egoísmo, minha estupidez, meu caso. Mas saber disso não resolve nada. Só torna a culpa mais pesada. Fiquei horas olhando pro celular. A terapeuta da Emma quer se encontrar comigo. Discutir dinâmicas familiares e estratégias de cura. Quer saber sobre minha rede de apoio. Qual rede de apoio? A família que ajudou a destruir meu casamento. Os amigos que escolheram meu ex. O homem por quem joguei tudo fora e que agora me chama de grudenta e esquisita. Não tenho ninguém. E talvez eu mereça isso. Mas a Emma não merece. Ela merece mais do que uma mãe que destruiu a família. Mais do que a raiva que a corrói por dentro. Mais do que pais que nem conseguem estar na mesma sala sem advogados. A Sara me mandou mensagem há 1 hora, a primeira vez que me contatou diretamente. A Emma está perguntando por você. Acho que seria bom se você a visitasse amanhã, às 14 horas. Por favor, não me faça me arrepender disso. Como se ela estivesse me fazendo um favor enorme ao me permitir ver minha própria filha. Mesmo assim, eu fui. Segui as regras. Deixei a Sara ser a generosa, a pessoa maior, a melhor mãe. Porque o que mais eu poderia fazer? Minha filha tentou morrer em vez de viver com o que eu criei. Essa é a realidade que tenho de encarar. O preço da minha escolha está em frascos de remédio e contas de hospital. E aquilo mudou tudo, mas não do jeito que eu esperava. Depois das 3 semanas do programa de hospitalização parcial, Emma voltou para casa diferente. Mais quieta, mais pensativa. Engordou um pouco por causa dos remédios, e a mão tremia às vezes por efeito colateral, mas ela estava viva. E isso era o que importava. As sessões de terapia familiar começaram devagar. Primeiro só ela, meu ex e a Sara. Eu esperava no estacionamento durante essas sessões, torcendo para que me chamassem. Nunca chamavam, mas às vezes a Emma me mandava mensagens curtas. Foi ok. Falamos sobre raiva hoje. O terapeuta quer tentar a MDR na semana que vem. 2 meses depois da internação, a terapeuta finalmente me convidou para participar de uma sessão. Cheguei 15 minutos mais cedo, sentei no carro e ensaiei o que dizer e o que não dizer. A sessão foi brutal. A Emma falou sobre o caso como se tivesse estado lá, visto tudo, porque de certa forma estava. Minha irmã lhe mostrou algumas das capturas de tela durante o processo de divórcio, achando que isso a ajudaria a entender por que o papai precisava deixar a mamãe. Minha filha de 15 anos leu mensagens entre mim e outro homem. Viu os recibos de hotel, soube exatamente quantas vezes eu menti.
Senti que não te conheço, ela disse naquele pequeno escritório, com a caixa de lenços entre nós. Como se toda a minha infância fosse falsa. Se você podia mentir sobre aquilo, o que mais você mentiu? Você alguma vez nos amou de verdade? Meu ex ficou em silêncio. A Sarah segurou a mão dele. A terapeuta nos observava com cuidado. Eu amei vocês a cada segundo de cada dia, respondi. O caso não teve nada a ver com você ou com seu irmão. Mas teve. Emma insistiu. Você escolheu aquilo em vez de nós. Cada vez que você se encontrava com ele, você o escolhia em vez de ficar em casa com a gente. Ela tinha razão. Não havia defesa para aquilo. A sessão terminou com dever de casa. Emma queria trabalhar o perdão, não por minha causa, mas por ela mesma, para largar a raiva que quase a matou. A terapeuta sugeriu que começássemos com mensagens programadas. Construir aos poucos. Essas mensagens viraram o destaque das minhas semanas. Oi, mãe. A escola foi bem. Passei no quadro de honra. O jogo do irmão é sábado. Eu nunca pressionava por mais. Nunca pedia para vê-la. Apenas respondia, tenho orgulho de você, e te amo, e esperava o que ela quisesse compartilhar. Meu filho foi mais difícil. Ergueu muros tão altos que eu não conseguia enxergá-los. A lealdade dele ao pai era absoluta. E a Sarah entrou naturalmente no papel de mãe para ele. Ele a chama de mãe agora sem hesitação. A apresenta como mãe em eventos da escola. Fiquei sabendo por terceiros, pais que ainda falam comigo e que deixam escapar. A Sarah fez biscoitos incríveis na feira, ou seu filho está arrebentando no time principal. Meu filho, como se eu fosse apenas uma estranha que por acaso compartilha DNA com ele. A ameaça de ordem de restrição desapareceu silenciosamente depois da internação da Emma. Meu ex podia me odiar, mas não era cruel a ponto de impedir a Emma de me procurar se ela quisesse. Eu vendi meu apartamento 6 meses após o casamento. Não dava mais para arcar, entre a terapia da Emma e o acordo. Achei um lugar menor, mais perto do trabalho. Um quarto. Não fazia sentido fingir que as crianças viriam ficar comigo. Minha irmã tentou reatar o contato lá para o Natal. Mandou uma foto de família em um cartão ela, o marido perfeito e os filhos perfeitos. Sem recado, só a foto. Joguei no lixo. Minha mãe ligava toda semana por um tempo. Deixava recado sobre família e perdão. Troquei meu número. Dei só pro meu ex para emergências e para a terapeuta da Emma. Recomecei. O homem do caso tentou se reaproximar uma vez. Apareceu no meu escritório com flores e aquele mesmo sorriso que destruiu minha vida. A segurança o tirou quando eu liguei. Ele parecia chocado por eu não estar interessada, como se me fizesse um favor aparecendo. Soube depois que ele estava casado agora com uma moça jovem que não sabia do passado dele. Pensei em avisá-la. Não avisei. A Emma tentou se inscrever em faculdades no ano do vestibular, mas teve dificuldades. A depressão atrapalhou a concentração e as notas caíram durante o pior período. Acabou fazendo um ano sabático, trabalhando meio período numa livraria e continuando a terapia. Aconteceu de eu encontrá-la lá uma vez por acaso. Mãe, disse ela surpresa, mas não zangada. Oi, querida. Só pegando um livro, vou para outro caixa. Tudo bem, posso te atender. A gente fez conversa fiada enquanto ela passava minhas compras. Ela parecia mais saudável, as mãos agora firmes, remédio ajustado. Comentou que estava pensando em faculdade comunitária, talvez estudar psicologia, queria ajudar crianças passando por divórcio. Que ótimo, eu disse. Minha terapeuta diz que eu tenho insights valiosos por causa da experiência de vida. Experiência de vida. Meus fracassos como qualificação. Quando saí, ela gritou atrás de mim. Mãe, fico feliz que você esteja bem. Foi a coisa mais gentil que ela disse a mim em 2 anos. Meu filho se formou no ensino médio sem me convidar. Descobri pelas redes sociais, por posts de antigos colegas. Ele estava tão elegante de beca entre o pai e a Sarah. Rumo a Harvard de bolsa integral. Meu garoto brilhante que não atendia minhas ligações. Escrevi uma carta, mandei para casa sem esperar resposta. Queria que soubesse que eu tinha orgulho, que o amava, que entendia a escolha dele de me excluir. Ele nunca respondeu. A Sarah me mandou fotos, sem bilhete, só um envelope com retratos profissionais da formatura. Um ramo de oliveira que eu não merecia, mas que precisava. Emoldurei uma e deixei no criado mudo. Meu filho sorrindo para um futuro do qual eu não faria parte. Os feriados são os piores. Ação de graça sozinha no meu apartamento com comida chinesa para viagem. Natal vendo filmes antigos, tentando não pensar nas tradições deles agora. Novas tradições que não me incluem. Tradições da Sarah. Mas a Emma agora me manda mensagens nos feriados. Feliz ação de graças, mãe. Feliz Natal. Presentinhos pequenos que significam o mundo. Ela até tomou um café comigo no Dia das Mães do ano passado, só 1 hora, mas ela apareceu, me deu um cartão que dizia, obrigada por me dar a vida 2 vezes. Uma quando nasci, e outra quando você me deixou ficar com raiva o suficiente para me curar. Chorei feito uma doida naquele Starbucks. Ela segurou minha mão. Minha terapeuta diz que estou progredindo, aprendendo a viver com as consequências em vez de lutar contra elas. Aceitando que algumas coisas não podem ser consertadas, só sobrevividas. Que o perdão, se vier, tem que ser conquistado em anos, não em momentos. Agora eu trabalho como voluntária num abrigo para mulheres, ensinando habilidades retomadas, ajudando com candidaturas de emprego. Conheci outras mulheres que arruinaram as próprias vidas de jeitos diferentes. Não nos julgamos. Apenas existimos juntas no que sobrou. Meu ex se casou com a Sarah mês passado. Cerimônia pequena, só família. A Emma me mandou uma foto dela e do irmão na recepção. Eles pareciam felizes. De verdade mesmo. Aquele tipo de felicidade que eu não via nos últimos anos do meu casamento, quando a casa estava cheia do meu inquietar e do meu ressentimento sem nome.
A Sara fica linda de noiva, eu escrevi de volta. Respondeu a Emma. O pai chorou durante os votos. Chorou também no nosso casamento, há 20 anos, quando prometemos o para sempre. Antes de eu decidir que o para sempre não bastava. Antes de deixar minha irmã me convencer de que eu merecia mais. Antes de destruir tudo pela atenção de alguém que me via só como uma distração fácil. A verdade agora é simples. Despida de todas as justificativas que eu usava para envolvê-la. Eu tinha um bom homem que me amava, 2 filhos lindos, uma vida que muita gente invejaria. E eu joguei tudo fora porque estava entediada. Porque alguém novo me fazia sentir especial. Porque a voz da minha irmã no meu ouvido era mais alta que a minha consciência. Agora Sara tem a minha vida. Não uma vida roubada, a vida que eu abandonei. Ela está criando meus filhos com mais graça do que eu demonstrei. Ama meu ex do jeito que ele merece. É a mãe que eu deixei de ser no momento em que criei aquele perfil de namoro. E o pior, eles estão melhor assim. Meus filhos prosperam com a estabilidade que eu quebrei. Meu ex encontrou parceria real com alguém que valoriza o que tem. Até a casa parece melhor, mais vivida, mais amada. Fui eu. Não minha irmã, embora ela tenha acendido o fósforo. Nem o outro homem, embora ele tenha participado. Eu tomei todas as decisões que nos trouxeram até aqui. Escolhi a emoção em vez do lençol de qualidade. Escolhi o excitante acima de tudo. A Emma me perguntou uma vez se eu me arrependo. Caminhávamos depois de uma sessão dela. Pela primeira vez ela quis ficar mais tempo comigo. Todos os dias, eu disse. Todos os santos dias. Mas você mudaria se pudesse? Ela perguntou. Pensei em mentir. Claro que mudaria, faria qualquer coisa para voltar atrás. Mas ela merecia a verdade, mesmo que doída. Não sei, admiti. Porque mudar poderia significar que você não teria sobrevivido. Se eu não tivesse destruído tudo, se você não tivesse ficado tão brava e triste, você teria procurado ajuda? Teríamos encontrado sua depressão a tempo? Ela ficou quieta muito tempo. Então você acha que destruir nossa família salvou minha vida? Perguntou. Não. Respondi. Você salvou a sua vida quando pediu ajuda. Mas talvez às vezes as coisas precisem quebrar de vez para a gente perceber que precisam ser consertadas. Não foi perdão, nem absolvição. Só verdade. Confusa, complicada, mas verdade. É onde estamos agora. A Emma manda mensagem às vezes. Toma café comigo quando se sente forte o bastante. Me mostra a carta de aceitação da faculdade comunitária, as notas, provas de que está construindo um futuro apesar de tudo. Meu filho segue longe, escolha dele, direito dele. A Sara me manda atualizações, fotos dele em Harvard, notícias sobre a namorada, o estágio, a vida dele. Uma gentileza que nunca vou entender totalmente, mas pela qual serei sempre grata. Meu ex acena quando nos cruzamos pela cidade. Não é amigável nem hostil. Só um reconhecimento de que já tivemos uma vida juntos. Que criamos 2 filhos. E depois eu queimei tudo. Eu trabalho, faço voluntariado, vejo minha terapeuta. Cuido do meu apartamento pequeno e tento não pensar na casa que eu tinha, no jardim que plantei, nos jantares de família que eu cozinhava. Tento não imaginar a Sara na minha cozinha usando o avental que deixei, fazendo as receitas que ensinei à minha filha. Às vezes sonho com aquele estacionamento 3 anos atrás. O momento em que ele se inclinou para me beijar. Nos sonhos eu puxo o rosto, digo não, volto para casa pro meu marido e pros meus filhos, e acordo grata pela minha vida monótona e bonita. Mas eu não puxei. Beijei. Continuei beijando, mentindo, me escondendo, sentindo-me viva até perder tudo pelo que valia viver. Minha terapeuta diz que cura não é esquecer nem se perdoar, é aprender a conviver com o que você fez, carregar sem deixar que isso te esmague, ser grata por qualquer pequena misericórdia que apareça no caminho. As mensagens da Emma são a minha misericórdia. As fotos da Sara são pura graça. O silêncio do meu filho é merecido. A indiferença do meu ex é justa. Esta é a minha vida agora. Não há que planejei. Não há que destruir. Apenas aquela que construí das cinzas das minhas próprias escolhas. Menor, mais solitária, mas honesta de um jeito que a vida antiga nunca foi. Uma vez eu tive tudo. Um marido fiel, filhos lindos, uma irmã que me amava o suficiente para dizer que eu merecia mais. Uma vida tão boa que eu me entedei com ela. Agora tenho consequências. E a consciência de que alguns erros não podem ser consertados, só sobrevividos. E isso precisa ser suficiente porque é tudo que eu tenho.